Em 1927, com a construção da Ponte Góes-Calmon, o primeiro bairro na margem oposta do rio é o bairro da Conceição, que só começou a se desenvolver depois da abertura da rodagem para Buerarema, iniciada em 1931. A estrada é a atual rua. A urbanização desordenada, a exclusão urbanista torna-se um dos principais problemas nas cidades brasileiras, o que não seria diferente quando se trata da cidade de Itabuna, no sul da Bahia, uma vez que foi uma cidade que surgiu às margens do rio Cachoeira. Atualmente é possível destacar que um dos principais problemas gerados pela falta de acessibilidade ao solo urbano é a ocupação das áreas de várzeas e de planícies de inundação. Estas áreas, do ponto de vista geológico, geomorfológico, são definidas como a faixa do vale fluvial composta por sedimentos aluviais, que bordeja o curso da água sendo periodicamente inundada. O escoamento fluvial pode causar inundações em função de dois processos que ocorrem combinados ou isoladamente, que são as inundações ribeirinhas e as produzidas pela urbanização. E os rios comumente são formados por dois leitos. O leito menor, que se caracteriza por ter água escoando em parte do tempo, e o leito maior, que comumente é inundada com ocorrências entre 1 ano e meio e 2 anos. Estas inundações se tornam um problema em função da ocupação urbana, pois quando a população passa a ocupar o leito maior de um rio ou suas planícies de inundações, essa se torna uma área de risco, como mostra a figura a seguir. As inundações produzidas devido à urbanização acontecem na drenagem urbana por causa dos efeitos da impermeabilização do solo, canalização do escoamento ou obstrução ao escoamento. Nesse contexto, áreas de risco de enchentes e inundações é definida como terrenos marginais ou cursos d'águas ocupados por assentamentos habitacionais precários, sujeitos ao impacto direto de processos de enchentes e inundações. No Brasil, segundo o Ministério das Cidades, grande parte das nossas cidades apresenta problemas como inundações urbanas, principalmente as localizadas em regiões metropolitanas, onde o risco é potencializado devido à grande quantidade de núcleos habitacionais subnormais que ocupam a margem dos rios. Dessa forma, com o rápido crescimento das cidades e suas consequências socioambientais, o planejamento urbano e a identificação de áreas de risco e inundações tornam-se importantes instrumentos de ordenamento do solo urbano. Bom dia, seu nome e quanto tempo mora no bairro Conceição? Bom, olá, me chamo Apoena Dandara, moro no bairro Conceição há 22 anos. Como era o bairro quando você chegou? Então, eu cheguei nos anos 2000 e um dos motivos pelos quais eu e minha família viemos morar na cidade foi justamente a reforma na Beira Rio, naquela praça da Beira Rio. Quando eu cheguei aqui na cidade, em junho mais ou menos dos anos 2000, toda aquela região ali, até a praça, até a Ponte do Marabá, era brejo, né? Não existia uma estrada, então o percurso que as pessoas faziam até o shopping, que também na época não existia, o shopping inaugurou nos anos 2000, era pela rua que dá acesso ao bairro Goscomum. Então, toda aquela região ali era muita lama, muita lama. Quando o rio enchia na época, no período de janeiro, mais ou menos,
Eu lembro que ali também enchia d'água, tanto ali quanto a parte do bairro Conceição que fica após o posto da Guarda Municipal, que antigamente era um posto militar, da Polícia Militar, mas antes da reforma não era nada também. Também ali era muito, muito mato. Como ele é hoje e o que mudou? Bom, mudou porque hoje a gente passou por um processo de urbanização do bairro, né? Então, nós temos todo aquele percurso ali da beira-rio, com praça, quadra, estacionamento, pista para caminhada. O outro lado, que é o lado do posto do guarda municipal, após a ponte de pedestre, também foi reformado. E essa daí é uma reforma mais recente, porque tem menos de 10 anos, porque ali até então fizeram a Praça da Beira Rio, aquele percurso da Beira Rio, mas não tinham feito esse outro lado. Então asfaltaram, arborizaram. Hoje em dia, a gente não vai dizer que não sofre com problemas como enchente, por exemplo, porque nós acabamos de passar por um enchente e aquela parte do bairro foi extremamente atingida. Na realidade, aquela parte do bairro antigamente se chamava bairro Vila Zara. Há uns 4 anos atrás foi integralizado pelo Correios e hoje em dia ela também pertence ao bairro Conceição, essa parte ribeirinha, que é uma parte que é muito, 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 muito atingida. Durante a enchente a gente pôde ver o rio levando casas inteiras que foram construídas praticamente dentro do rio, ou até mesmo casas que o rio acabou fazendo um buraco no meio da sala. Então, é uma localização que ainda sofre muito, muito, muito no bairro, tanto pela falta de investimento público quanto a falta de saneamento básico, a falta de conscientização dos moradores, porque as pessoas moram ali, mas não têm aquele sentimento de pertencimento. E isso faz com que o local não seja cuidado. Então tem muito lixo, muito entulho. E essas coisas acabam que também, além da enchente do rio, faz com que os bueiros fiquem entupidos. Como você enxerga os problemas socioambientais que a comunidade ribeirinha do seu bairro passa? Então, os problemas socioambientais justamente para mim relacionado tanto à falta de políticas públicas socioambientais, as falta de políticas públicas ambientais, como também a falta do sentimento de pertença dos moradores do bairro. É como se o bairro fosse dividido por partes. Então, eu tenho uma região que mora mais próxima ao Boscomon, tem essa região mais central, tem a região ribeirinha. E, na realidade, é um bairro central, mas você também enxerga uma ala periférica no bairro, né? Que é justamente essa parte da região ribeirinha que está à margem do rio, sofre com os problemas de quem vive à margem do rio, como esgoto a céu aberto, insalubridade, sofre também que tem que conviver com as capivaras, é muito frequente esse convívio da comunidade com as capivaras, muito entulho. Então, eu acredito que a solução para esses problemas iriam passar pela conscientização dos moradores para que assim se pudesse debater e construir políticas públicas locais para aquela região do bairro. As inundações produzidas devido à urbanização acontecem na drenagem urbana por causa dos efeitos da impermeabilização do solo, canalização do escoamento ou obstrução ao escoamento. Nesse contexto, áreas de risco de enchentes e inundações é definida como terreno marginais ou cursos d'água ocupados por assentamentos habitacionais precários, sujeitos ao impacto direto de processos de enchentes e inundações. No Brasil, segundo o Ministério das Cidades, grande parte das nossas cidades apresenta problemas com inundações urbanas, principalmente as localizadas em regiões metropolitanas, onde o risco é potencializado devido à grande quantidade de núcleos habitacionais subnormais que ocupam a margem dos rios. Dessa forma, com o rápido crescimento das cidades e suas consequências socioambientais, o planejamento urbano e a identificação de áreas de risco e inundações tornam-se importantes instrumentos. A população ribeirinha, localizada na antiga Vila Zara, que hoje também pertence ao bairro da Conceição,
nos enfrenta os maiores problemas, principalmente em função da localização às margens do rio Cachoeira e da vulnerabilidade habitacional encontrada no local, definida pelos tipos de habitações presentes, que praticamente se encontra dentro do rio, sendo que as várias inundações ocorridas na área têm demonstrado sua situação de extrema calamidade, com remoção das populações de suas residências, perdas materiais, doenças de vinculação hídrica e até mesmo perdas humanas. Assim, para as áreas de maior risco, recomenda-se a remoção de todas as famílias, que deve estar associada à implantação imediata de áreas de recreação e lazer com instalação de campos de futebol, ciclovias, quiosque e etc., bem como a preservação da mata ciliar, que é área de preservação permanente, evitando desta forma novas ocupações irregulares nas margens